bom dia, um excelente dia, mais um episódio do podcast da Loléria. Eu sou o Caio e hoje o programa vem diferente. Ontem foi feriado de Tiradentes e hoje também seguimos um marco na história nacional e como vocês perceberam, o host aqui tem um apreço por história do Brasil. Ontem eu mandei um abraço e um beijo especial para os nossos ouvintes de Minas Gerais e eu acho que hoje cabe, no dia do descobrimento do Brasil, mandar um abraço para os nossos seguidores e ouvintes da Bahia. Por quê? Porque foi na costa baiana que desembarcaram as primeiras embarcações que pisaram em solo nacional. Então um abraço para você que nos escuta. E hoje o podcast vai ser um pouco diferente devido ao feriado. Tribunais sem expediente, então a gente não tem decisão fresca para trazer. Em vez de forçar a notícia, a gente fez algo que o podcast diário normalmente não tem fôlego para fazer, que é o recuo e síntese. O episódio de hoje é um balanço, 5 marcos jurídicos dos primeiros 100 dias de 2026. 5 mudanças reais em 5 áreas diferentes do direito que afetam advogado, empresa, trabalhador e cidadão comum. Todo mundo que está ouvindo nesse momento. Então, faz o seguinte, como eu já estou falando para você, pega o seu café, não importa se é coado, não importa se é da cafeteira, não importa se é cápsula e não importa se é aquele copinho americano que você parou correndo na padaria para tomar. O importante é que você fique ligado com a gente e vamos para o Marco 1. Reforma tributária sai do papel, criado o Comitê Gestor do IBS. A chamada é a seguinte, se você atua com tributário, com empresarial ou tem cliente que vende produto ou serviço no Brasil, esse marco é o mais importante de 2026 até agora. No dia 15 de janeiro, saiu no Diário Oficial a Lei Complementar 215. Essa é a lei que tira a reforma tributária do papel. Um parêntese rápido para quem não está no assunto. A reforma tributária, aprovada em 2023, cria um imposto novo, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Ou seja, 2 impostos que hoje existem em 27 estados e em mais de 5.500 municípios. Cada um, com regra própria, viram um só. É para tentar facilitar a organização das coisas, né? A pergunta que ficou em aberto por 2 anos era a seguinte: quem vai administrar esse imposto unificado? A Lei 215 responde: cria o Comitê Gestor do IBS, um órgão novo com representantes de estados e municípios que vai centralizar a arrecadação, distribuição e o que mais interessa para o advogado, a interpretação da lei. Isso é o que foi aprovado. O que você deveria estar pensando? 3 coisas. A primeira, uma decisão administrativa desse comitê vai valer para todo o Brasil. Não é mais 5.500 entendimentos diferentes sobre a mesma norma. É um só. Isso é segurança jurídica, mas também exige repertório novo. A tese que você usava para discutir o ISS em Belo Horizonte pode não servir mais. Segundo, o contencioso administrativo vai mudar de escala. Defesa bem feita vira defesa de impacto nacional. Escritório pequeno e médio que souber se posicionar nessas primeiras discussões pode se firmar como referência na área. Terceiro, as primeiras resoluções do comitê vão sair nos próximos meses. Quem lê vai estar com a notícia na frente, então é muito importante que você esteja inteirado de tudo. Vamos para o segundo marco. O STJ facilita a recuperação de ICMS pago a mais pelo varejo. Se você atende varejo, supermercado, loja de varejo, rede de farmácia, posto de combustível, qualquer empresa que compra para revender, essa decisão vale dinheiro, pessoal. Ainda em tributário, mas em escala completamente diferente. Em março, o STJ decidiu em recurso repetitivo que a empresa varejista que pagou ICMS a mais no regime de substituição tributária tem direito à devolução, sem precisar provar que não repassou o custo para o consumidor final. Tema 1236, relator ministro Gurgel de Faria. Explicando rápido, no regime de substituição tributária, o imposto é calculado lá na indústria, com base num preço presumido da venda ao consumidor. Se o varejista vende por um preço menor do que o presumido, ele pagou ICMS a mais e tinha direito à devolução. Só que a Fazenda exigia uma prova quase que impossível demonstrar que o imposto não foi embutido no preço da venda. Era prova diabólica, processo parado, perícia sem fim, empresa então desistia. Isso é o que mudou. O
O que você deveria estar pensando? Agora, a conta é aritmética. Compara a nota fiscal de entrada com o valor presumido com a nota de saída com o valor real. A diferença? Devolve. Acabou a perícia complicada. Para o escritório que atende varejo, abriu o mercado. Tem crédito acumulado em empresa de médio porte que dá 5, 6 dígitos de recuperação. E as ações que estavam paradas, esperando essa decisão, agora destrancaram. Marco de número 3. Nova lei garante 3 dias de folga por ano para exames preventivos. Se você tem empresa como cliente ou se você é trabalhador CLT ouvindo esse podcast indo para o trabalho, essa notícia vai te ajudar. No dia 2 de abril foi sancionada a Lei 14.960. Ela garante ao trabalhador CLT o direito a 3 dias de folga por ano, sem desconto no salário, para fazer exame preventivo de qualquer tipo. Antes, o trabalhador tinha direito a 1 dia por ano, e só para exame preventivo de câncer. Agora são 3 dias e o exame pode ser de qualquer natureza. Cardiológico, dermatológico, check-up geral, o que for. Mas tem um detalhe que muda o jogo para a empresa. A lei obriga o empregador a informar ativamente o trabalhador sobre esse direito. Não basta ter a norma no mural, a empresa tem que comunicar. Isso é o que a lei citou. O que você deveria estar pensando? Para o advogado trabalhista que atende empresa, tem trabalho novo por aí. Manual de recursos humanos, contratos de trabalho, comunicação interna, tudo precisa ser revisado. E importante, tem que ter prova de que o trabalhador foi informado. Sem prova, é passivo trabalhista certo em ação futura. Para o advogado que atende o trabalhador, abriu frente nova. Empregado que pediu folga para exame e teve desconto indevido, agora tem base legal, pessoal, base clara para pedir devolução e indenização. E um detalhe final muito importante, a lei vale para toda empresa de todo tamanho. Microempresa, pequeno comércio, não tem exceção. E agora, pessoal, o boss está na casa. Olha quem está por aqui, Felipe Cavalcante, cofundador da Lauleria, tem um recado importante para vocês. Fala aí, Felipe. Fala, Caio, tudo bem? Olha, bom estar aqui com vocês no nosso podcast, tá? Nesse pós-feriado. E claro, passando para lembrar para quem é concurseiro que sai hoje já. Se você está escutando um pouquinho mais tarde, já saiu, então corre para ver a nossa primeira edição da nossa newsletter voltada para o mundo dos concursos. E olha que interessante, hein? É uma newsletter feita por pessoas que foram aprovadas em concursos, atestada, avaliada, mas principalmente feita para ser útil para quem é concurseiro, para quem ainda está nesse caminho. E o detalhe, hein? 100% gratuita. Uma vez por semana a gente tem essa conversa, a gente abre essa ponte e eu espero muito que vocês que são desse mundo dos concursos estejam lá para acompanhar a nova newsletter da Lauleria. Beleza? Um abraço, viu? E o link para fazer inscrição na Lauleria Concursos está na descrição desse episódio. Pessoal, agora vamos avançar para o marco de número 4, sancionado o Estatuto do Paciente. Se você atua em direito médico, em direito do consumidor ou assessora hospital, clínica, operadora de plano de saúde e também se você é paciente, porque todo mundo em algum momento é. No dia 8 de abril foi sancionada a Lei 14.950, que instituiu o Estatuto dos Direitos do Paciente no Brasil. É uma lei federal nova que consolida num documento só direitos que antes estavam espalhados em resoluções de conselhos profissionais e em entendimentos de tribunais, ou simplesmente não estavam escritos em lugar nenhum. A lei garante 3 coisas centrais. A primeira, autonomia. O paciente pode aceitar ou recusar tratamento com base em informação clara sobre riscos e alternativas. A segunda, direito a acompanhante em qualquer procedimento, inclusive em UTI. Terceira, proteção reforçada do dado de saúde em linha com a LGPD. Isso é o que a lei trouxe. O que você deveria estar pensando? Para o advogado que atende hospital, clínica, operadora, é revolução de compliance. Formulário de consentimento, protocolo de atendimento, prontuário, política de privacidade, tudo precisa ser revisto. A lei é detalhista e a ausência de um item pode virar base para ação por falha no dever de informação. Para o advogado que atende paciente, a lei oferece um cardápio. Cada direito violado vira tese objetiva de responsabilidade civil.
Em vez de discutir no abstrato o que era esperado do hospital, agora tem artigo, inciso e a linha. E a maior mudança em direito médico no Brasil em uma década. Vamos avançar para o marco de número 5. TST e STF fecham cerco sobre contratos de associação em escritório. Esse marco é sobre você. Se você é advogado associado, ou dono de escritório, ou sócio de banca que tem associados, presta bastante atenção. Em abril, numa série de julgamentos do TST e do STF, as cortes fecharam um cerco sobre o contrato de associação em escritórios de advocacia. A decisão é dura e clara. Quando existe subordinação direta, controle de jornada e dependência econômica, o contrato de associação é vínculo empregatício disfarçado. Relator no STF foi o ministro Gilmar Mendes. O caso teve repercussão geral, ou seja, a tese vale para todo mundo. O fundamento foi aplicado do artigo 9º da CLT, aquele que diz que qualquer ajuste que tende a burlar direitos trabalhistas é nulo, sobre o Estatuto da Advocacia. As cortes disseram, o modelo de sócio de serviço não pode ser usado para esconder relação de emprego comum. Isso é o que as cortes fizeram. O que você deveria estar pensando? Se você é dono de escritório, o ônus agora é seu. Precisa provar que o associado tem autonomia real, define o próprio caso, o próprio horário, o próprio método. Se não tem, é empregado. E isso gera passivo trabalhista que pode comprometer a banca inteira. Se você é associado, ganhou ferramenta forte, bateu ponto, teve chefe direto, teve meta imposta, sua rotina era de empregado, a porta da Justiça do Trabalho está aberta. É um dos poucos marcos jurídicos desse quadrimestre que muda a vida do próprio ouvinte desse podcast. Vale conversar sobre isso no teu escritório ainda hoje, hein? Por hoje é só, pessoal. Antes de fechar, uma pergunta direta. Dos 5 marcos de hoje, qual te afeta mais? Comenta no Spotify, no Instagram, onde for mais fácil. A gente aqui tá lendo tudo. Amanhã a gente volta ao formato normal. Inclusive, eu quero aqui parabenizar a nossa equipe de editorial por ter pensado de uma forma tão criativa em continuar trazendo notícias relevantes, mesmo depois de uma pausa de feriado com poucas resoluções apresentadas pra gente trazer aqui. Então, estamos de volta amanhã no formato normal. 3 notícias do dia, uma análise, uma curiosidade. Se você gostou do episódio especial, avisa. Se não gostou, avisa também. Essa troca é o que faz o podcast melhorar. Como a gente sempre fala, é aqui que a gente consegue calibrar as informações. Segue a Loléria, assina a newsletter gratuita, o link está na descrição e até amanhã, pessoal.